tá gravando não, hein? Aquela lá? Não, aquela lá, número 1. Alô? Por que você me chamou, cara? Eu não vou trazer isso aqui só as pessoas para falar de marketing. A última vez que você deve ter falado comigo foi quando você se formou. Não, antes, cara. Porque tem uma história aqui, né? Tem. E é disso que nós vamos falar. Por isso que é o lugar de uma história e a história de um lugar. Olha lá, entendeu? Lado de efeito, ele foi redator. Fala. Mais perto do pole? Alô? Você fala. Alô? Ah, tá, desculpa. Bora lá? Beleza? Olá! 3, 2, 1. Olá! Estamos mais uma vez aqui, eu, você e ele, o intrépido, né? O invencível e o educado Toledo. Para muitos, Marcelo Abrantes, para mim, Toledo. Tudo bem com você, Toledo? Abrantes foi longe. Não é Abrantes, caralho? Porra, Bernardes. Bernardes, caralho. Desculpa, eu erro tudo. Abrantes é de fuder, hein, cara. 321 episódios depois. Ai, meu Deus, me desculpa. Tô impactado aqui pela surpresa do nosso convidado. Fui. Não, o nosso convidado de hoje, cara, hoje o podcast vai ser uma diversão. Né? Mas tudo bem, obrigado. Bora lá, vamos mais um. Junto. Tá ganhando Você corpo. tá bem, né? Tô bem. Nós vamos rir pra caralho hoje. Do meu lado direito aqui, uma figura enigmática, né? Pomposa. É uma figura exótica, acho que é a palavra, né? Tá me chamando de estranho. Exótico, o cara é exótico. Tá me chamando de estranho. Ele, Fábio de Albuquerque, mais um monte de sobrenome que eu já não sei mais, e é carinhosamente chamado por este velho professor de marketing rabugento, lá nas aulas proferidas nos anos, né, de 2010, 2011, simplesmente reconhecido como Cabelo. Seja bem-vindo, Cabelo. Eu não mereço. Você é um... Não, mas uma coisa, quem é que te chama de rabugento, cara? Não, eu me chamo de rabugento. Tá, pô. É autoelogio. Mas assim, ó, fica à vontade comigo. Assim, ó, não precisa, assim, tá não precisa beijar ele. Esse microfone da Xuxa me chama uma coisa assim. O ouro me atrai. Posso começar com um palavrão? Puta Claro, que pariu, cara. sim. Há quanto tempo? Quanto tempo? Saudades. E é muito louco, cara, porque assim, você estudou junto Eu era da sala do Marcelo. É isso. E vocês se encontraram agora. O Abranches não fala isso. O Abranches não. Fala Toledo, mas. Do Toledo. Cara, tem cara de Toledo. E vocês se encontraram aqui, velho? A gente se encontrou há 15 minutos. Não, e você me mandou Aqui, ontem. cara. E quando você mandou o background, jamais ia ligar o nome à pessoa, né? Você não lembra do meu nome? Cara? No nome sim, mas não sabia da mudança de. Ah, você vai sim. contar porque aqui. a sua foto no Instagram também parece outra pessoa, né? Não, e ele me falou, ó, é o Fábio que você vai contar o que faz. Eu falei, não, então não conheço. E agora mudou. Esse cabelo, que saudade, cara. Saudades de você. Ai, tocar em você. Que isso? Melhora o dia. Diz pra mim, cara, o que aconteceu, meu? Você se formou lá em 2010, e aí? Eu acho que foi um excesso de loucura com um excesso de lucidez, cara. Entendi. Entendeu? Mas na época... Não, mas vamos por partes. Fala. Primeiro você pode ficar mais longe, para te enquadrar Pode melhor. ficar mais longe. Pode. Eu quero saber o seguinte, o que você faz hoje? Vamos começar do contrário. Cara, hoje eu faço o que eu curto, cara. Que é? Hoje eu faço o que me dá tesão, que é ser psicólogo clínico. Eu atendo aqueles que me procuram, obviamente, e estudo bastante as psicoses, né? Que é a minha área de interesse. Sempre foi. E agora, cara, você fez publicidade, cara. Pois é, né? Você fez publicidade. Você vê como o jovem não sabe das coisas. Agora, vamos lá. Então, vou te zoar. Eu vou te fazer a pergunta. Zoar não, vou te fazer a pergunta. O que é uma psicose? É o que eu ia dizer. Eu vou responder com aquilo que eu acabei de falar. Para mim, é um estado
de extrema lucidez, ao mesmo tempo que é um estado de extrema loucura, insanidade. Não, mas explica melhor, Camilo. Não, me dá um exemplo, vai, de uma psicose, numa boa. Por exemplo, uma pessoa que está delirando. Sim. Ele está no estado psicótico. Tá. Agora, a gente poderia falar de código existencial, de coisas que... Qual é a legitimidade do delírio, ou a história de vida desse sujeito que o levou a se comportar dessa maneira, naquele momento, enfim. Eu sei que não ficou bem explicado, mas é isso aí. E agora, por que... Vamos lá. Então, assim, você fez psicologia. Fiz psicologia. Depois de ter feito a faculdade famosa da Faculdade da Vila Mariana. É mesmo? Sim, cara. Pra você 4 ver, anos. né? 4 anos. Foi um bom... Como é que se diz? Laboratório. Ele tava prospectando. Eu, meus amigos, o pessoal que eu andava. Então, isso, que não é do tanto, né, cara? Uma hora você tem que zelar pela sua saúde mental, né? Se continuar se andando com aquela gente, fudeu. Então, eu quero saber o seguinte: o que te inspirou a fazer psicologia com especialização em psicose? Foram seus colegas de faculdade ou foram seus professores? Então, você falou especialização em psicose. O que tem que ficar claro, eu não tenho título de especialista em psicose. Ah, tá. Eu sou estudioso. É uma entendi. outra coisa. Tá? Tá bom, eu quero saber. Que falar isso, senão o conselho pode... Quem te inspirou? Foram os seus colegas de época ou foram os seus professores? Só para ficar... cara, os professores também, viu? Você, sem dúvida. Ah, é? O Marcão. Quem mais, cara? Pô, tanta gente. Não, mas eu adorava. Eu adorava vocês, assim. Uhum. Agora, bom, eu vou fazer a mesma pergunta que você fez para o cara. De onde veio o clique, cara? Como é que quando você descobriu que você formou em 2010? Você chegou a trabalhar na área? Eu trabalhei iniciozinho como estagiário de planejamento, nem sabia direito o que era aquilo, mas surgiu a chance. E não gostei. E eu sempre tive muita relação assim com a arte, com a literatura, com a palavra. Ah, legal. Você me interessou. E ainda escrevo. Hoje, bem menos do que naquela época, né? Uhum. Naquela época eu escrevia muito. Inclusive os anos da faculdade que eu fiz. Você tinha tudo para virar um redator, né? Um redatorzão, assim. Porque eu escrevia. Não sei se o Marcelo vai lembrar, mas eu escrevia muito. Uhum. Que legal. E me interessava muito por poesia experimental, por exemplo. Então, cinema experimental. O Chami na sua vida. O Chami foi essencial, né? Aí rolou aquela história que eu te contei, que durante um ano eu enchi o saco dele para ele mostrar a famosa biblioteca. Você esteve lá? Não. Aquela mítica biblioteca. Mas no dia que eu ia, que eu tinha fechado com ele, eu passei mal. Uma intoxicação severa. Ele ficou com o meu fantasma lá na biblioteca. Caramba. Mas esse lance de eu ter escolhido a psicologia é interessante, porque eu fiz o ano de economia numa outra faculdade. Economia, depois da SPM? Não, antes. Tá. Para você ver como eu sabia o que eu queria. E aí Aí que deu um clique. Eu acho que o clique foi aí, porque eu comecei a escrever muito enquanto eu fazia esse curso e a pintar muito. Eu pintava telas, etc. E a economia passou a me entediar. Imagina. Eu falei, eu vou embora, mas o que eu vou fazer? Ou eu fazia artes plásticas, ou eu pensei assim, ou eu faço algo que eu possa aplicar a arte, a escrita, etc., Sim. que me dê dinheiro. E eu, incautamente, escolhi a publicidade achando que o negócio funcionava dessa maneira. E não funciona, né? Uhum. Ninguém Não vou desmerecer o trabalho de ninguém, tenho amigos nessa área, etc., mas... Você achar que você é o Michelangelo porque você faz material de ponto de venda é uma desgraça, né? Não, sim, mas se você... É que assim, conhecer Michelangelo ajuda você a fazer materiais Claro, eu estava brincando. É isso, eu sei. E agora, você não vai querer ser Michelangelo fazendo o
uma faculdade de comunicação. Não. Óbvio. Isso é normal. Mas eu queria trabalhar com isso, com arte aplicada. Tá. Aí eu, na minha empáfia, percebi que eu era uma bosta de Michelangelo. Você é crítico, né, cara? E nem para PDV eu servia. Mas eu fazia uns textos aí e tal, legais. Mas o que me interessava era escrever, não sei. E na época eu achava que escrever para publicidade era uma coisa menor. Eu tinha essa arrogância e tal, que é uma imbecilidade da juventude. Entendi. Você sempre foi muito autocrítico, né, cara? Sempre. Hoje tá. Você lembra disso, cara? Não, eu lembro disso, de você falar agora, me remete a isso, entendeu? O que você lembrou? Crítico. Não, de você falando agora, foi o sentimento que me veio aqui, ó. Eu sou um cara sempre crítico. Eu sou um cara crítico. Eu não acho que seja uma coisa muito boa, não, viu? Eu acho. Por um lado, né? Por um lado, sim. E aí você conversar com um psicólogo. Nossa, você fica com medo. Qualquer coisa que você fala, você se entrega, né? Você fala tudo que você fala e fala, não, mas pode não. Então, mas aí eu acabei e tal, e aí no final eu acabei trabalhando com texto, sim. Aquelas coisas, né? De montar agência, portfólio e tal. Eu trabalhei com algumas agências, mas eu percebia que não era aquilo. Eu percebia já na faculdade, né? Que não era aquilo. Eu vi o pessoal, o Aranha, o Vinícius Aranha, o cara com maior tesão naquilo. Eu dizia, porra, eu ficava até com inveja, eu vou dizer, eu ficava com inveja dele, que, porra, ele tinha maior tesão naquilo e eu não achava a coisa, entendeu? E você tinha uma faculdade na frente da sua que chamava Belas Artes, né? Mas não estava ali também, eu tinha certeza disso. Tá? Aí eu acabei, formei e tal, saí, trabalhei um pouco nessa área, não trabalhei muito. E enquanto isso eu assisti, uma coisa muito boa da Faculdade de Comunicação foi essa coisa de estimular o incremento do repertório, você enriquecer sempre o seu estoque de signos, né, como eles dizem. E aí era muito cinema, era muito livro, muita história em quadrinho e tal. Eu escrevia história em quadrinho, escrevia um monte de coisa. Aí eu estava com um projeto com um cara que andava da gente fazer um estúdio de animação, que não virou. Enfim, muita coisa. E aí rolou uma crise em 2013 e eu comecei a repensar muita coisa, que eu entrei no estado depressivo mesmo. Imagino, né? Porque tinha um conflito aí dentro que era... mas de coisas muito mais profundas e de coisas maiores mesmo. E eu acabei fazendo uma viagem com meu pai em Portugal e ficamos na casa de um amigo dele, lá no Alentejo, conhece? Alentejo. Nunca fui, mas já ouvi falar. Que esse amigo dele, casado com uma senhora, tem uma filha e um filho que é esquizofrênico. Alguma coisa mexeu em mim. Eu ainda lembro. Eu estava olhando para o porta-retrato da família e havia uma espécie... Era o final da tarde, o sol iluminava aquilo e de alguma maneira eu fui irradiado por aquele momento. Aquilo mexeu muito comigo. E é o que é interessante, porque uma mesa, né, perto desse porta-retrato tinha um livro de poemas do Fernando Pessoa, os meus poetas prediletos. E diziam que ele era um psicótico, tal. Não sei se era, mas eu fui lendo aquilo e naquele estado eu falei, porra, eu sou louco também. Eu achei que era louco. Falei, será que é isso? Aí eu passei a viagem toda, os 15 dias,
uma insônia assim, terrível. Terrível. Insônia é um sintoma, né? Não, terrível, mas eu pensava muito nisso e. Não sei, parece clichê o que eu estou falando, mas. Não se preocupe. Até pode ser, mas. Mas não se preocupe. Mas eu passei a ter uma relação com as coisas telúricas da natureza. É como se essas coisas. Portugal tem muita pedra, tem. Sim. O terreno, ele do Alentejo, ele é avermelhado. A coisa do deserto mexeu muito comigo. Um deserto que mexeu muito comigo. É um recheado de símbolos, né? Exatamente, de deserto, exatamente. Né? Ao longo da história. E eu adoro o deserto. Adoro. E a coisa foi... Eu não vou dizer piorando, porque eu não vejo como piora, mas foi aflorando cada vez mais, foi aflorando, que eu voltei para análise. Eu não fazia, sei lá, uns 4 anos. E foi a melhor coisa que eu fiz. E falei, a partir de agora eu vou fazer o que eu quero, sabe? Eu não gosto desse termo, mas uma espécie de chamado que estava ficando muito claro para mim. Estava ficando muito claro. Legal. Caramba. Então isso tem a ver com um certo estado de... Como é que eu posso dizer? De estrangeirismo existencial com que eu sempre me identifiquei. Desde pequenininho, assim. Desde pequeno. Quando você fala de estrangeirismo existencial, assim, é o sentimento de que... Porque não sei se é a mesma coisa que eu sinto às vezes, de estar fora, de não se encaixar no mundo que você está inserido. De alguma forma, é como se o seu corpo estivesse presente, como se estivesse aqui no presente, mas seu espírito estivesse no passado. Pelo menos é a forma como esse fenômeno me afeta. E eu falei, eu acho que é isso, porque a análise me fez tão bem. Eu fui me entender, eu já tinha feito outras análises, mas eu acabei tendo tesão imenso, interesse imenso naquilo, e como eu estava ficando diferente, e me abrindo e me reabrindo para a vida, que, cara, os matizes da existência se intensificaram de uma forma que eu encontrei ali o tesão na vida. Que legal. Eu falei, mas vai ser isso que eu vou fazer, cara. Então, velho, eu falei... E foi em 2015. Eu falei isso, eu acabei de falar disso com o Toledo na última entrevista, que eu falei, cara, na vida existe aquilo que a gente planeja e aquilo que a gente acaba encontrando, né? Você virou um exemplo, assim, cabal disso, né? Eu tenho acho que é um ditado judeu, né? Nós temos planos para a vida, mas a vida tem planos para nós. Eu acho que exatamente isso é por aí. E acabei entrando na psicologia. Você fez aonde? Mackenzie. No Mackenzie. Mas aí isso foi 2015. 2015. 4 anos. Foi. E aí eu... Mas antes eu já lia muito. Não, sim. Mas antes eu já estudava, já lia muito. Aí eu falei, é isso, cara. É isso. Ou seja, o tesão tá aí. Ou seja, também não foi a redação, não foi a... Não, eu tenho muito carinho pela redação, eu acho lindo, principalmente os anúncios antigos, os títulos, os conceitos. Não, mas eu tô falando assim da tua parte, da tua veia artística, sim. Não é a veia artística que aflorou, não foi o Michelangelo. Não foi o Michelangelo, não. E não foi o publicitário. Foi o Fábio que queria emergir e conseguiu. É muito doido, porque não foi o Michelangelo e não foi o publicitário. Foi o encontro de si mesmo. Foi o encontro. Havia uma angústia muito grande em não ser aquilo que eu nasci para ser, eu acho. Tá. Aí, quando eu consegui me libertar de alguma maneira, cara, eu amo o que eu faço hoje. E eu me identifico com as pessoas... Como é que eu posso dizer? Não sei, não existe uma explicação, não haveria uma lógica nisso, mas eu identifico alguma coisa desses estrangeiros também existenciais que sofrem e que a maior parte me procura. A maior parte procura, não. Sim. A maior parte das pessoas que eu atendo são essas pessoas. E agora, você falou assim,
Você se libertou daquilo que você nasceu para ser, né? Você falou agora. Não, o que eu nasci para não ser. Então, o que você nasceu para não ser... Me explica. Você nasceu para ser alguma coisa ou para não ser alguma coisa? Eu nasci para ser isso que está na sua frente hoje. Tá. Na Entendi. E aí é muito bom poder falar isso, porque naquela época que eu conheci que eu estudava com ele, eu não era isso, cara. Muito doido, né? E que a gente se conheceu não era isso. E sabe o que é mais maluco? E é muito bom. Sabe o que é mais doido? Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. A Carol, que veio antes de você, falou que tem uma carreira diferente da sua, totalmente diferente. Foi trabalhar na Unilever, na Ambev, montou uma agência própria hoje de comunicação, e ela falou que o mais importante para ela de tudo isso, para quem está começando numa carreira, em qualquer carreira, é o autoconhecimento. É o autoconhecimento, mas... Caminhos diferentes se cruzando. Mas eu acho que a gente tem que falar do autoconhecimento. O autoconhecimento Sim. É genuíno, autêntico, né? Que passa pela dor, passa pelo sofrimento, porque esse sofrimento você não vai chegar a lugar nenhum, você pode simular, né? Eu digo isso por causa dessa coisa do autoconhecimento que virou uma linguagem de coach, que virou uma coisa de autoajuda. De propósito. Que eu odeio. Não, mas eu acho que você pode falar. Eu quero que exploda. Você vai editar? Não vou editar. Então tá. Eu quero que exploda sem editar. Sem editar. Mas eu imagino para você... Eu acho que é um absurdo, cara, mas vamos lá. Não, eu também acho. Essa coisa dessa... E essa coisa da autoajuda infestou tudo, né? Contaminou, né? Eu terminei. E aí misturou, né? Não que, né? Porque eu fiz terapia durante acho que 15 anos. Legal. E assim, ir ao terapeuta é uma autoajuda, é uma busca de uma autoajuda. Não de uma autoajuda, né? Uma busca de ajuda, certo? Sim. Porque assim, agora... ajudar a si mesmo, né, cara? Eu consigo pensar em questões de ordem física, né? Assim, ir na academia, ter uma boa alimentação. Que também ajuda. Mas eu estou falando de coisas que estão desprendidas, que não fazem parte dessa performance. Sim. A gente está falando vai além do profissional, da profissão. De um viver que foi muitas vezes, uma vida que muitas vezes foi podada, ceifada, nos aspectos, e você acabou como é que eu posso dizer, se ofuscando, e tirar isso que ofusca a existência, uma coisa muitas vezes dolorosa. Sim. Mas o resultado tende a ser maravilhoso. Disso eu não tenho dúvidas. Mas é muito bom estar aqui, falar com vocês e com ele. Peguei uma pessoa que, porra, eu não esperava, o Marcelo, a gente nunca conversou. E, sei lá, éramos de turmas diferentes, mas também me expressar para ele dessa forma, me abrir dessa maneira. Que legal. Estou muito feliz. Porra, e eu tô sem palavras, porque eu não tinha conhecimento de nada disso, cara. A única pessoa que eu já conhecia, eu não conhecia. Então, isso que é do caralho, né? Não, a última visão que você tem dele é aquela visão que ele falou, que ele acabou de falar do cara que não era ele segundo ele. Que não era ele segundo ele. Ó, que doideira. Ele não era. Não, era porque assim... Você sempre de preto, com raibanzão e tal. Não, mas tudo bem, mas assim... A lata é igual. Que ele não descobre... Aquela pessoa que ele... é uma busca. Sim, né, que era uma busca, né? Existia. Mas esse cara que vocês conheceram naquela época... Eu tô falando assim, que ele tá vendo o antes e o depois. Sim, eu entendi. Então, mas esse cara que vocês conheceram naquela época sofria muito, cara. Não tenho dúvida. Sofria muito. E o que me fez sobreviver foi escrever. Escrever legal, compulsivamente. Escrever. E o que ajudou também na publicidade. Né? Sim. Mas você falou do pessoal da Unilever, então eu senti inveja desses caras que conseguiam emprego lá, estágio lá, que sei lá, virava trainee e tal. Eu falei, porra, eu queria estar nessa vida, mas eu não sou assim, infelizmente, cara. Infelizmente. Mas, meu querido, você precisava ter visto aquilo para descobrir que não era aquilo que você queria. Sem dúvida. Né? Mas a melhor coisa que existe é fazer o que você curte, que te dá tesão. Cara, não tem igual. Eu falo, eu amo o que eu faço. O Cabelo, eu ia dar palestra uma vez. O coordenador do curso é o que dava palestra nos colégios e cursinhos, né?
lá o coordenador do curso de PP. Né? Você está falando da faculdade da Vila Mariana? Da famosa faculdade. A faculdade famosa da Vila Mariana é SPM, é um dos dois aqui, né? Mas faculdade famosa, ele que ia. E aí a demanda começou a crescer. Falaram, Poli, vai você lá, né? Aí deram a apresentação dele, eu vi 2 apresentações dele. Aí a primeira vez eu tentei fazer igual a ele, eu tentei a segunda, eu falei, não, eu vou fazer do meu jeito. Sabe? Claro. E aí, uma das coisas que eu falava, e eu não ficava falando da SPM, até porque assim, é ridículo uma faculdade como a SPM você ficar fazendo merchan, né? Pegar mal, certo? Nem assim. precisa, né? Aí nem precisa. Aí o que eu fazia? Eu dava dentre outras coisas, eu dava uma micro aula de marketing daquele meu jeito que você conhece e tal, não sei o quê. E aí eu trabalhava na questão do seguinte, o que sempre me incomodava. Moleque, 16 anos, 15 anos, 17 anos, dá pra ganhar dinheiro com isso? Aí eu ficava com assim, aí eu falava assim, não, eu falei, por que essa é a primeira pergunta que ele me faz? Eu sempre tive uma história com a juventude muito grande desde. Por que essa é a pergunta que ele me faz? Aí o cara falou assim, cara, você tem que fazer aquilo que você gosta. Claro. Eu vendi essa ideia. Ainda bem que o pessoal da SPM não sabia, né? Assim, você tem que fazer aquilo que você ama, aquilo que você gosta, porque, cara, você vai dar um jeito, né? Aí eu falei assim, aí sempre tinha um invocadinho, falando, eu quero ser surfista. Eu falei, vai ser surfista, caramba. Só que é o seguinte, você tem que ter noção do que é ser surfista. Você é responsável porque, assim, pela sua escolha, né? Eu falo assim, isso. Aí eu falei assim, ó, porque a tua amiga aí do lado, a Japa, ela vai fazer medicina, certo? Se ela tiver entre os 1000 médicos, 1000 melhores médicos do Brasil, ela vai ser uma mulher muito bem de vida. Agora, se você não tiver entre os 20 melhores surfistas do mundo... Nem isso. Não, que é o ranking, né? Os 20, né? Você tá ferrado. Então, assim, você quer fazer e segue a tua vocação, mas uma hora você, entendeu? Entenda que vai ser muito mais difícil para você do que para ela. Muito mais. Entendeu? E eu defendi essa ideia. Vai fazer aquilo que você... Agora você precisa descobrir, né? Puta, mas eu não sei o que eu quero. Vai descobrir. Vai descobrir. Então, vai falar com o cabelo. Então, mas o lance é esse. E assim, eu sei que só a terapia não vai fazer você descobrir 100%. Não. Você tem que estar se experimentando no mundo. Exatamente, tem que existir uma abertura. E assim, tem gente que às vezes não pode me pagar muito e tal. Cara, eu atendo mesmo assim. É pelo tesão mesmo. O dinheiro é importante, claro que é. Claro. Essencial, mas, cara, enquanto eu puder atender assim do jeito que eu posso, sobreviver desse jeito, Que legal. Porque assim acabou, cara. Velho, a tua profissão, assim como a minha, né? Falando professor, não dá pra você ser meio professor ou meio. Não dá, né, cara? Assim, não tem jeito. Sabe aqui? Eu não vou deixar de tirar uma dúvida de um aluno, entendeu? Sabe? Nunca. Sim. Seja ele da onde ele vier. Então, assim, não tem. É um desapego, sabe? Né? É uma troca, não tem como. Agora, eu gostei do termo do estrangeiro. Existencial. Uma coisa... Um estrangeiro existencial. Mas uma coisa que eu acho do caralho é que você sempre fez as coisas com muito tesão. Eu vi isso nas aulas, o modo como você tratava e trata os alunos. Chamava atenção. Não tem a ver com chamar atenção. Tem a ver que reverbera. É a reverberação dessa coisa que você tem aí dentro. E todo mundo sabe que você nasceu para isso, né? É explícito. Tá na cara, tá na sua voz. Eu descobri que em determinado momento que eu ia ser professor, não importasse do que. Eu acho que o marketing foi o mais fácil. Você fez engenharia, né? Fiz engenharia. Eu lembro que você falou lá. Eu sou engenheiro de alimentos. Por que de alimentos? Hein? Porque... Tá me sacaneando. Não tô sacaneando. Tô brincando, eu tô zoando você. É assim, ó. Porque quando eu fui. Eu passei um pouco no ensino médio, eu não sabia o que eu queria, cara. Eu não sabia fazer faculdade, do que eu vou fazer faculdade. Eu sei que eu queria fazer faculdade. E eu entrei na Unicamp com 17 anos, né, cara? Eu precisava de autorização do juizado de menores para viajar de ônibus de São Paulo. Você sempre foi inteligente, sem cursinho? Sem cursinho. Porra. Mas eu estudava pra caralho e tal, não sei o quê. Aí o que aconteceu? Mas tinha um motivo, cara. Aí você vai entender Você falou do estrangeiro, né? Do estrangeiro. Sim. Um dos motivos é assim: eu queria fazer uma faculdade fora de São Paulo.
Você dá onde? Porque eu não queria. Não, eu sou de São Paulo, mas eu Qual queria bairro fazer uma você era? faculdade. Tatuapé. Eu queria fazer uma faculdade fora de São Paulo. Porque eu não queria ficar em casa. E aí veio. Na época você tinha muita cultura ainda do fazer. O colégio que eu fiz foi o Augustiniano lá, Sim. no ensino médio. O padre lá, né? Morreu esse ano, inclusive. O padre Conte. Deus o tenha. E o perdoe por tudo. Que ele fez assim. Você não se confessou antes? Ele fez. Porque assim, aquela história da direito, engenharia ou medicina, era muito forte. Ainda era isso. assim? Quando que foi isso? Não. Isso foi em 1986. Nos anos 80, né? E aí, cara, eu falei, vou fazer engenharia, né? E aí já tinha isso. E aí eu fui para a Unicamp, cara, e assim, mas muito porque engenharia de alimentos era algo diferente, então tinha uma certa irreverência. Era um curso novo, não era não? Não, ele surgiu nos anos 60 já Sim. lá. Eu achei que fosse final. novo. E aí assim, tinha uma certa irreverência que tinha a ver comigo e tinha a ver com o fato de querer fazer uma faculdade fora de casa, porque eu me sentia um estrangeiro na minha própria casa. Legal. Não, legal não é, mas que bom que você se Não, gente. realizou, né? E tudo se resolveu depois com essa questão do núcleo, tá? Você morava com quem lá? Em Campinas? Não, na sua casa. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Quantos irmãos? Tô curioso. Dois. Vai voltar pra terapia hoje. Já tô Me dizer fazendo. uma coisa, você continua corintiano ou não? Sim. Tá. Algumas coisas não mudam, meu cara. Que coisa, hein? A gente. Esse homem continental que eu gosto. Cara, desculpa, O né? teu time tá uma desgraça, hein? Mas a relação do Corinthians é uma relação de passional, né? Eu sei. Não tem jeito, né? Ela é inexplicável, né? Não tem como. Mas aí, então, você teve, né? E assim, mas eu fui me descobrir professor depois. Você deu aula onde? Não, assim, eu fiz engenharia, aí eu voltei para São Paulo, eu fiquei um ano como engenheiro. Na época do Collor, aquela época brava. Sim. Né? Aí eu fiquei um ano. Aí depois eu falei, tinha uns amigos que montando uma empresa de consultoria e assessoria em marketing para pequenas e médias empresas. E como eu tinha participado do movimento que trouxe a empresa Júnior para o Brasil, a nossa foi a terceira, a empresa Júnior do Brasil. E aí, assim, tinha um lance da experiência de trabalhar pequenos e médios negócios, porque a Unicamp era uma faculdade, uma universidade legal, que ela tinha uma consciência de devolver para a sociedade aquilo que, vocês estão estudando aqui, né, mas a gente precisa devolver para a sociedade o que é ela que paga seus estudos. Era muito forte essa cultura lá. E aí eles falaram, você conhece pequenos e médios negócios, vamos com a gente. Aí eu já estava no processo de autossabotagem naquela empresa, fui mandado embora. E aí eu comecei com eles. Entendi. Só que assim, cara, já tava morando sozinho, morando fora de casa, já tinha saído. Só que aí fudeu, né? Assim, Você não dava tinha. aula particular? E aí eu fui. Aí eu falei, cara, eu preciso sobreviver, né? Porque, né? E aí eu comecei a fazer um MBA em marketing, e aí eu preciso sobreviver, comecei a dar aula de matemática. Aí que E você comecei foi assim, percebendo. Cara, supletivo na Brigadeiro Luiz Antônio, sexta-feira à noite, dando aula de matemática. Esforçado. Você passou por isso, cara. O resto é fichinha. Esforçado assim, cara. Não, tinha que sobreviver. E aí eu fui me descobrindo, eu tinha que sobreviver. Exato. Aí eu fui me descobrindo, aí pintou. Naquela época, os critérios para ser professor de marketing eram. Eu lembro que eu fazia MBA, que eu dava. Eu tinha aula na terça e dava aula do que eu aprendi na terça e na quinta, entendeu? Legal. Assim, e foi. Legal, Porque mano. no começo era assim, não era Putz, tão tanto exigente. Eu dei aula aqui no prédio da Gazeta, aqui, acho que durante 7 anos, aqui na Unip, no Pós. Você teve com aqueles caras das antigas lá, graciosos? Não. Eu vi, o meu caminho é outro, E aí foi descobrindo, cara. Aí uma vez eu tava lá na SPM, bati na porta, não se tinha um curso para pequenas e médias empresas. Falei, se você precisar de mim, a coordenadora é a professora Laura. E eu falei, se eu precisar de mim, aí pintou uma oportunidade, foi indo, aí no semestre, de novo, aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente acaba encontrando. Sim. Eu dei aula num módulo, trouxe gente para falar, inclusive, num módulo que era de distribuição, né? Vendas. Aí no semestre seguinte tinha um professor que brigou com um aluno em sala de aula, quase tiveram que separar, é verdade. Outras em 1990. Outras épocas. E aí? Em 1995. Nossa. E aí é como eu tinha dado aula de
vendas, distribuição, ela me chamou para dar uma aula sobre uma disciplina que chamava Administração de Vendas, porque tinha brigado atretado com um aluno. Cara, eu falei, aquilo que a Carol falou, tô dentro, né, velho? Não, vocês dão aula disso? Dou. Puta, fui eu comprar os livros de administração de vendas para estudar, para falar. Um desses alunos dessa turma virou professor da SPM. O primeiro ano foi uma bosta, mal avaliado, assim, não tinha, né? E aí foi indo, né? Porque eu não era da casa, né? Eles valorizavam muito as pratas da casa. E aí foi era anual ainda a SPM, anual. Aí no segundo ano que eu dei aula, eu virei paraninfo. Olha aí. E aí quem teve aula nessa turma foi o atual presidente da Red Bull. E ele me mandou no WhatsApp com a foto da formatura com eu lá novinho, assim, cara. E aí foi indo. Era teu segundo ano. Era o meu segundo ano, foi em 1996. E aí foi indo. Aí eu fui. Essa disciplina teve uma mudança curricular, e aí eu queria dar aula de marketing, né, velho? Que é o que eu queria. Mas tinha uma resistência, né? Porque assim, engenheiro, quem é esse cara, muitas vezes novo, né? E a cadeira de marketing da SPM era a cadeira mais, professor de marketing era a cadeira que todo mundo queria, né? Dar aula. Aí eu fui custando devagarinho, foi mudando coordenação, fui devagarinho, até aula de pesquisa de mercado, sexta-noite, sem cara. Eu falando, claro. Eu já tinha, pesquisa eu já tinha um pouco mais de noção, né? Aí até a hora que caiu o marketing 1, marketing 2, aí precisava apagar o incêndio do marketing 3. Você estrutura isso junto com outro professor, estruturando. E aí foi. Caramba. Mas você acha que eu planejei tudo isso? Não. Eu só descobri o meu... Né? Eu deixei de ser um estrangeiro de mim mesmo. Isso é maravilhoso. Eu adoro ser professor, cara. Mas você é bom pra caralho, meu. Para. Não, mas você é assim. Todo mundo acha. Até quem não acha. Até quem não gosta, quem não gostava da matéria, eu acho que passou a respeitar a matéria. Para, você é verdade. Eu tenho problemas psicológicos em relação a receber elogios. Não, é uma constatação, não é elogio, eu não estou mais nessa área. Tô falando sério mesmo, eu tô falando da época que eu lembro, 2007. Agora, era muito bom. Mas cara, e foi foda fazer faculdade. Bom, você já estava iluminado, né? Já. Fazer faculdade foi um tesão. Você já gostava de ler pra caralho? Já. E lia ali, ainda leio muito. Né? Sim. Você escreve sobre psicologia? Olha, eu já... É engraçado. Não era o que você gostava. Eu já tentei, mas acho que ficou muito, muito técnico, cara. Aí eu falei assim, bom, eu vou tentar fazer um lance mais espontâneo. E ficou muito espontâneo. Eu preciso juntar as duas coisas. Mas eu tenho esperança que ainda vai resultar em algo. Agora, bom. Cara, você fazer, sei lá, eu imagino você hoje, eu não sei se você... Um conto ou um romance, seja lá o que for, com construção. Eu imagino você escrevendo, construindo personagens com muita profundidade, usando da psicologia, usando do Michelangelo, usando da publicidade. Hoje seria, né, uma coisa muito legal, cara. Eu roteirizando um filme, sabe? Eu iniciei um livro de contos, dessa vez oficial. E tá ficando bom. Tá ficando legal, cara. Quando que vai estar? Então, não sei. Eu tenho que terminar. Né? Mas como você falou, eu sou muito crítico. Eu invoco com uma crase, aí é uma vírgula que eu tiro. E... aí o mundo tem. Aí eu vou falar aquilo que os marqueteiros falam. Assim, o ótimo é inimigo do bom. Mas nem sempre, né? Por isso que ele não é mais marqueteiro. Ele é um artista, né? Não sou artista. Artista é você. Não, você artista é artista. Não, para artista. com isso. Estou falando da concepção de arte original mesmo, daquela que o cliente ter ou não ter no cliente não faz diferença nenhuma. Agora, que é a concepção de arte. A arte verdadeira é essa, né? É verdade. O cara não pintou lá a Capela Sistina pensando, será que o meu cliente vai gostar? Né? Ou o cara não escreveu os Lusíadas pensando, será que o meu cliente vai gostar? Né? Pelo amor de Deus, né? Agora, e aí acabou a faculdade, você já foi clinicar, velho? Foi, e foi Cara, acabou... Quando que foi? No meio daquele inferno, em outubro de 2020, que recebeu o diploma. Pandemia. A gente começou a clinicar. Aí tinha que ter o registro, etc. Diploma, tem as burocracias. Mas eu já comecei, cara.
Eu já fazia um negócio que hoje eu faço menos, mas eu faço também, chamado acompanhamento terapêutico, que geralmente alguns alunos de psicologia fazem, que você... É um curso que você faz e é uma clínica a céu aberto. Tá. Entendeu? E em 2016 eu já comecei a trabalhar com AT, que a gente chama, e foi no segundo ano já. E é engraçado que eu queria trabalhar com psicóticos, aí o cara que eu ia atender, eu descobri que ele foi parar na Bahia, cara. Ele foi parar na Bahia, assim. Como assim? Ele foi parar na Bahia, cara. Ele quis ir pra Bahia, foi pra Bahia. Aí eu fiquei cara de tacho. Aí falaram assim, olha, até tem um abrigo aqui, era em Pinheiros o curso. O abrigo era em Pinheiros, hoje virou um prédio, obviamente. E eu falei, mas porra, eu não gosto de criança e tal. Criança enche o saco. Aí eu fui lá, experimentei, né? Me abri. Aí eu saí de 4, cara. Eu adoro criança hoje. É mesmo? Cara, o melhor do melhor da minha vida foi quando eu atendia nesse abrigo. Crianças institucionalizadas, Tá. com uma vida muito sofrida e tal. Tipo projeto casa, assim. De tudo isso que a gente falou. E eu saía de lá completamente leve. Leve. Uma leveza que eu nunca senti. Doideira, cara. Atendendo criança. Crianças em situações vulneráveis. Eu gosto de criança e de maluco. Acho que por causa da coisa da espontaneidade, da criatividade, E hoje você trabalha com criança? Cara, hoje eu não estou atendendo criança porque tá reformando o consultório, mas... E criança é difícil atender online, é muito difícil. Difícil, não, É também não acredito, cara. não. Também não. Mas... Você tem atendimento? Só uma Quando eu voltar... Uma pausa. Você quê? tem atendido online muito? Tenho. É? Tenho. Você acha que perde, não, o online? Eu acho que perde porque eu sou uma pessoa que observa a linguagem verbal e a não verbal. Então Semiótica, você tem um acesso só a uma parte da pessoa, Sim. né? A uma dimensão corporal dela. Então eu acho que o presencial é melhor. Tá. Mas também tem muita coisa boa que sai do digital. Não, que às vezes não tem, o cara tá longe, né, Sim, cara? E o cara sim, gosta de sim. você. Eu atendo gente de outras cidades, gente de outros países. E vira legal. E eu tenho umas duas perguntas para você. O que você me tem a dizer das crianças? Hoje, nesse mundo maluco que a gente vive. Ou onde você foi maluco? Assim, nesse mundo... O que eu tenho a dizer sobre as crianças? Cara. Acho que eu vou dar uma resposta de marqueteiro. Eu acho que são elas que têm a dizer sobre nós, mas... eu acho que elas continuam sendo as mesmas. O que eu vejo, e aí entra a coisa um pouquinho chata, é que eu vou falar de uma determinada classe econômica. Sim. E claro, que é a as tua mais... experiência. Que é as mais... Como é que eu posso dizer? As que têm menos recursos, elas têm que se adaptar com o que está ali, pela sobrevivência. Não tem conceito diferente. Mas a coisa que eu acho terrível é que os pais estão evitando as crianças a entrarem em contato com a frustração, cara. Com a perda. Que envolve a perda também. E isso é terrível. Isso é terrível. Aquela história, né, de que o cachorrinho morreu e não contaram nada e compraram um igual. Isso daí vai ser um desastre. Eu vi alguma coisa desse tipo, cara, de alguém falando sobre eu acho isso, que sabe? Não, eu escrevi sobre isso, ó. Eu escrevi sobre isso, sabe? Foi outro pole. Eu fui no outro. Não. Num artigo, sabe o que é? Quando. Deixa eu lembrar. Que é. Uma pesquisa na Inglaterra. McDonald's lançou o McLanche Feliz e o McLanche Feliz vinha com aquele sorrisinho, né? Sim. E eles lançaram sem o sorrisinho.
E aí? E com opções das crianças colocarem o sentimento delas, tinha o nervoso, o triste, a boquinha lá. Porque eles fizeram uma pesquisa na Inglaterra em que as crianças se sentem, às vezes, entre aspas, sufocadas com a hiperfelicidade. Tá tudo sempre bonito, e os pais evitam frustrações, justamente para evitar a frustração. No, o mundo é sempre lindo, o mundo é sempre cor-de-rosa, o mundo sempre é maravilhoso. E aí eu vou te mandar esse artigo. É o dia da. É sobre o dia da. É uma ONG da Inglaterra. Sobre a questão da saúde mental das crianças e que fala: olha, cara, vocês estão fazendo errado, certo? Né? E aí o McDonald's se aproveitou disso para fazer um negócio desse que você trocava a boquinha no sentido de conscientização. Isso é interessante, né, cara? Quando que foi isso? Foi esse ano. Foi esse ano? Eu vou te mandar o artigo, Bom, legal. Que é muito louco, né, cara? Assim, porque ele fala justamente desse hiper... assim, cara, você tem que... Essa coisa da ultra felicidade, como isso não tem nada a ver com felicidade, com o conceito de felicidade, mas essa ultra sensação de alegria, né? Onde sempre está tudo bem, não, a vida tem frustrações, né? Então, é como a gente falou no início, né? Passar pela dor e sentir a dor e o sofrimento é inevitável. E as crianças também sofrem muito. Eu acho que são categoria de pessoas é foda, mas é o grupo. Eu acho que as crianças e os velhos são os que mais sofrem, cara. É mesmo, os velhos. Eu digo agressões. Sofrem maus tratos, são as crianças e os velhos. Isso continua acontecendo. Por mais maquiagem que exista em torno disso, Mas a gente está falando de uma agressão que às vezes não é física. Não só, é caciguinho, é tudo. Eu não estou dizendo que não é necessário ter disciplina, é necessário disciplina e no início a criança precisa de um pouco de repressão, tem que saber andar, tem que saber subir escada, tem que saber comer, enfim. Não, mas você não está falando da questão física. Também estou falando da violência física. Também estou falando da violência física. E o que eu tenho visto por aí isso é uma coisa inacreditável. Eu não queria pesar o clima do programa. Não, aqui nós vamos falar da realidade. Então. Mas o suicídio entre crianças e adolescentes tá feio o negócio. Entendeu? Um negócio que foi tabu, agora é 3 vezes mais tabu. Isso tem que ser discutido. Tem que ser discutido, eu acho. E muito disso tem a ver em se evitar a frustração, impedir que a criança, ou adolescente também, as camadas, entre em contato com a frustração. Tem que entrar. Não tem jeito, cara. Sim, porque a vida para ela assim... aprender com a experiência. E outra, você falou das crianças, eu acho que a medicalização infantil com essa Ritalina e o cacete, eu acho que você sabe demais. A gente falou de existencialismo, eu acho que é uma anestesia existencial que querem fazer com a criança. Querem podar tudo que é de mais bonito, mais de espontâneo nela, sabe? Porque uma criança é diferente, porque ela não acompanha a classe ou ela não consegue ir bem numa matéria, ela tá doente. Eu acho que as pessoas se interessam muito pouco, não são todos, mas parece que são todos. Mas por aquilo que a criança está fazendo no aqui e no agora. O que essa criança está fazendo? Ela está interessada em quê naquele momento? Em que todas as crianças estão prestando atenção ou representam que estão prestando atenção naquilo? Que muitas vezes você sofre porque você justamente representa menos do que os outros. Né? E tem criança que representa menos e dá maior vazão à sua espontaneidade, a tudo que pulsa nela, que é mais bonito, que muitas vezes os professores ficam num estado irascível. Eu acho isso muito triste, cara. Eu acho muito louco o que você está falando agora, porque a hora que você fala isso, me vem à cabeça alguns alunos da sua época, né? Da época de vocês lá. Não, assim, que eram caras fora, entendeu? Sim, então hoje eu tenho uma coluna no meu Instagram que chama Polifônico, que eu falo, né? Que eu narro um artigo que eu escrevo. Quem faz o Estúdio Som é um ex-aluno, ele vai vir aqui.
Ele é o cara da música. Legal. Hoje está fazendo mestrado em música. Tem um musical agora que está saindo em São Paulo sobre o Elvis. Sim, né? eu vi. Então, ele é o editor, ele virou. Ele é o engenheiro de som. Legal. E fez Sensível, estuda pra cara. Eu fui na casa dele, aí eu gravo lá no estúdio dele. Cara, eu nunca vi tanto livro no lugar, tanto disco no lugar, que nem. E ele era o cara assim, mas ele se encontra de um jeito diferente. Você foi pra psicologia, ele foi pra música. Né? E o apelido dele na SPM era Maloca, porque ele era maloca, ele ia de bicicleta, ele era um fortinho assim. Qual o nome dele? Você não pode dizer, né? Posso, Luiz Encarnação. Não é isso. Achei que fosse outro. É um cara que tem uma banda hoje, que faz várias paradas. Agora, isso que você está falando tudo agora, que você falou das crianças, eu entendo, eu acho que é isso mesmo. Agora, toca o coração daquele cara ali, ó. Que o cara é pai, né? Desde quando, cara? A gente perde contato com a galera, fica assim, mas o cara é pai, porque a hora que você falou ali, o bicho, né, assim, arrepiou, né? Eu dei uma pequena arrepiada, ele deu uma arrepiada forte. Tem quantos anos? Eu tenho uma menina de 7. Caramba, cara. Eu tenho uma enteada de 11. Olha, bicho. E eu tenho um filho de 1 ano e meio. A criançada lá em casa cara. Mas eu entendo o que você está trazendo, eu reconheço a dificuldade de um pai da nossa geração educar um filho. Eu não estou dizendo que é fácil para o pai, não é fácil para a mãe. Eu acho que os pais eles se esforçam para ser os melhores pais que eles podem, na maioria das vezes. Mas eu acho que o entorno, cara, as pressões, as expectativas, tudo que vem de fora, muitas vezes, é uma carga violenta e isso acaba indo para cima da criança. Não tem jeito. A educação, tudo. No meu ponto de vista, como pai, coberto de razão. E é difícil mesmo. Não, e a gente comete erros inúmeros. Sem dúvida. Tenta compensar coisas. Você não nasce sabendo que você é pai e você é mãe, porra. Né? É tão óbvio, né? Claro, mas eu acho que esse lance da psicopatologização da infância não é uma coisa de hoje, é uma coisa que a gente discute há algum tempo, mas eu acho que está piorando. Você está dizendo o contrário, que às vezes não tem doença nenhuma, não tem coisa nenhuma. Para mim, isso daqui, eu preciso ter uma responsabilidade de falar muito sério e dizer, para mim, que fique claro, sim. Eu acho que existe... fica achando pelo em ovo demais, né? Não, eu não acho que seja pegar pelo em ovo. Eu acho que muitas vezes a criança ela é bode expiatório mesmo, inclusive de professor. De alguns professores. Uau. Uau. Eu fui, inclusive, cara. Não foi dessa maneira, mas isso daí me veio à mente. E talvez não tenha sido nem de forma consciente pelo próprio professor. Mas geralmente não é consciente. Por exemplo, eu lembro que eu, era a primeira série, tinha 6 anos e tal, e a gente estava na sala de aula, e uma atividade super legal, né, que tinha que pegar uma caixa de papelão, não sei o que era, uma caixa de, sei lá, e recortar e fazer uma televisão, e cada criança ia levar a notícia, e sair no jornal e tal, e ia narrar para a sala, como se fosse um telejornal, um mini William Bonner, uma coisa assim. E aí falaram assim, vamos pintar a caixa. Aí todo mundo, roxo, aí vem o comportamento coletivo já, roxo e tal. Aí eu escolhi verde. E todo mundo só escolheu o roxo, cara. E as pessoas começaram a dar risada, me sacaneando, escolhendo o roxo. Claro, uma coisa que parece ser... Trivial, nada demais e tal. Eu fui o único escolhido, eu vou manter o lápis, eu fui o único escolhido a não apresentar o jornal. Eu não fui chamado. Eu sei que para algumas pessoas parece ser uma bobagem, uma coisa que... Não, quando você tem 6 anos de idade. Não, mas eu estou falando do fenômeno coletivo mesmo. Sim. Entende? E eu acho que a gente tem que ficar aberto a esses fenômenos, cara. Você sabe quando eu fui... Isso me fez lembrar muito louco, né? Falando... exatamente um momento como esse que você tive, quando eu tinha também os meus 6, 7 anos na faculdade, lá no primário. Na escola. Na escola, que a professora deu um negócio, tinha um monte de carinha para pintar, né? Sim. Aí eu tinha uma menina, um desenho de uma menina, e eu vi que ela tinha os lábios né, maiores. Eu peguei e pintei ela como uma negra. Pintei de marrom, né? Coloquei e as pessoas, todo mundo riu de mim, sei lá, porque eu pintei ela, e a professora riu.
Cara, eu falei, mas espera aí, gente, as faces dela, ela é muito mais de uma garota negra. Aí eu pintei ela com um lápis de cor marrom, eu lembro disso até hoje. Eu falei, cara, como assim, não pode? Eu acho que hoje as pessoas falam muito de diferença, falam muito de diversidade, mas até a página 2 até a página 1, né? Principalmente falando dos profissionais do marketing, essa coisa de essas campanhas que fazem. Tem muito marketing nessa história, né? No mau sentido, né? Essa performance é uma boa performance má, isso daí não me pega, cara. Eu acho que tem muita discriminação ainda. Não, também acho. Tem muita discriminação, cara. Principalmente daquele que é diferente mesmo. Não só por questões de gênero, nem por questões de coisa. Não só existe, claro, mas não só por causa disso. Por outros tipos de diferença que vêm de dentro. Por outros tipos, sim. Comportamentos que destoam. E para algumas pessoas isso é inaceitável. É difícil metrificar isso. Não dá para metrificar. Não dá. E aí a gente cai numa questão de princípios, né, meu caro Cabelo? De respeitar todas as pessoas, independente de como elas sejam. Quanto tempo de entrevista? Nós estamos no tempo que você quiser. Então não tem mais uma meia hora. Você falou que você fez 15 anos de terapia? Fiz 15 anos de terapia. E não faz mais? Não faço mais. De vez em quando eu tenho vontade. Eu faço há 5. Eu tenho essa curiosidade. Quando alguém entende que não precisa mais? Porque eu não sei se você quer que eu responda o que é. Não, porque eu fico pensando qual. Não, eu respondo você, acho que vai ser interessante. Não, eu chego uma hora que as coisas começaram a ficar mais estáveis e mais bem resolvidas dentro de mim, sabe? E a minha terapeuta era uma terapeuta muito inteligente. Aí, antes que ele fale alguma coisa, mulher muito mais velha do que eu, certo? Então, assim, a coisa foi andando e tem coisas que demoram para você resolver na vida, né? Elas precisam ser... Você precisa visitar, revisitar, visitar. É a hora que chega uma coisa que essas coisas estavam bem resolvidas, entendeu? Minimamente bem resolvidas. Eu falei, não, agora eu preciso eu caminhar sozinho, né? E eu lembro de muita coisa da terapia que eu hoje faço exercícios, sabe, né? Uma pergunta simples, né? Assim, por que você está sentindo isso? Eu falo para mim mesmo, mas por que você está sentindo isso? E aí você vai falar aquilo que a Carol falou aqui, você vai puxando, né? Mas por quê? Porque até se chegar a um ímpeto de raiva, na verdade, às vezes é um ímpeto de tristeza, certo? Né? Então, o que fica legal para mim são esses exercícios, entendeu? Que eu fazia junto com ela, né? E eu sempre começava uma frase, às vezes, com não, sabe? Ela fazia uma pergunta e falava, não, mas... Eu falo, por que você sempre começa com não? Cara, isso demorou acho que 1 ano até para trabalhar com esse negócio. E por que você começava tudo com não? Porque tinha uma questão de medo, né? De negar, de ser inseguro, entendeu? De estar acuado ali na frente dela. Depois isso foi naturalmente, tanto que eu comecei a responder com você por aqui sem falar não. Olha que legal, né? Mas eu acho que isso que é interessante, né, cara? E por isso que eu falo, você falou da autodescoberta, isso é muito legal, cara. Todo mundo tinha que fazer terapia. Eu gosto desse efeito. Então, mas aí tem muito a ver com quando eu escrevia a metapoesia, que era, principalmente no campo experimental, que era o efeito que, como diria o Joca, a cadeia de sentidos, como é que ele falava? Eu não lembro agora, mas a trama de sentidos, acho que era isso. Que é capaz de provocar em cada um. E hoje eu faço poesia na clínica. Isso é muito bonito. Aí você juntou. Isso é do caralho. Puta que pariu. Que doideira. Eu vejo o paciente como uma área de ópera, às vezes. Mas é legal que é um espetáculo, é uma orquestra de 2 maestros, né? Não é só de um. Isso que é o mais legal. É um trabalho a 2. É a busca do gesto espontâneo no aqui e no agora, talvez de uma relação. Tem um sábio
judeu que eu gosto muito, chamado Martin Buber, que ele fala da relação eu e tu, que existe o mundo do isso, a palavra princípio isso, e o mundo da palavra princípio tu. O tu, ele não tem coerência, ele não tem espaço, ele não tem tempo, ele acontece no aqui, no agora, e está relacionado sempre, e está diretamente relacionado a um tu inato, ou a gente pode falar a representação de Deus, né? E buscar sempre buscar o brilho dessa centelha divina que reside em cada um, que se expressa por esse gesto espontâneo. Eu acho que é essa a grande busca. Muito legal. Bonito, muito legal. né? Mas eu acho que a beleza vem disso, cara. E de cada um ser quem é. De cada um ser quem é. E como deturparam isso, né, Cabelo? Pelo amor de Deus. Deturparam. Nossa, os coaches, os... Não, mas isso daí desculpa. Eu acho que o Conselho Federal de Medicina e de Psicologia deveriam fazer alguma coisa, né? Que, cara, como distorceram isso? Quer ver outra coisa? Eu vou perguntar pra você. Outra que eu meto, às vezes eu encho o saco também. Não, cara, porque é uma coisa séria, você está trabalhando com a saúde das pessoas, sabe? Com saúde mental, porra, com uma vida inteira. Com uma vida nem ficar inteira, prometendo cara. que o cara vai ficar rico. Pelo amor de É um Deus. negócio sério. Mas a gente está no mundo da autoajuda, né? Quer ver outra coisa? Que você vai, não sei se você vai concordar comigo, que os caras ficam falando, eu escrevi mesmo, falei assim, sobre a geração X, a geração Z, a geração Y, eu chamo de geração mais letra. Eu falo, que porra é essa de geração mais letra? Que o mundo do marketing adora, né? Falar da geração Z. Eu falo, quem é a geração Z? Eu escrevi isso, lógico assim. A geração Z é o cara que nasceu de tal ano a tal ano. Eu falo, beleza. Então, assim, o mesmo cara que nasceu aqui em Moema, cujo IDH está acima do maior IDH do mundo, que é o da Noruega, é igual o cara que nasceu no Capão, cujo IDH é abaixo do Sri Lanka. Completamente diferente. Esses caras são os mesmos, vocês estão malucos, né? De qual Z que você está falando? De qual Z que você está falando? Aí eu falo assim, aí eu tive uma sacada, eu falei assim, todo mundo acha, toda mãe acha que o filho é bonito, até a minha, né? Mas assim, eu falei assim, sabe quem nunca fala da geração Z? A geração Z? A geração Z. Ela nunca fala de mim. Você pode ver, tem um monte de gente falando geração Z, assim, quem nunca fala é ela mesma. Geração Z que nasceu quando? Sei lá, eu já nem dou bola. Essas coisas. Milênios, geração Z, geração Y. Eu acho que isso é um esforço preguiçoso num processo de segmentação de mercado para tentar enquadrar tudo no mesmo quadradinho e ter preguiça de pensar no seguinte, que esse jovem aqui, ou sei lá, esse cara dessa geração, ele tem várias facetas. E você tem que entender que são facetas diferentes, contextos diferentes, caso a caso, entendeu? Mas você acha que interessa esse pessoal querer entender isso? Depende. Tem para muita gente sim, para muita gente, para a maioria, ou talvez para muita gente não. Eu acho que não. Acho que não. Eu não digo que existam algumas coisas em comum entre o cara que nasceu no Capão ou... Sim, claro que existe. Mas não tudo. Sim, claro que existe. Mas essa postura estranha, né? Um comportamento estranho, somente num setor que se fala tanto de inovação, etc. Pensarem dessa maneira, não sei. Não sei. Eu considero totalmente leigo hoje nessa área. Você pode falar melhor. Não, mas é que o lance da geração Z é uma tentativa de um processo de segmentação de mercado calcado num critério psicográfico. Funciona. Por isso que eu estou falando para você, entendeu? Não, você tem que perguntar para ele. Então, funciona. Até certo ponto, eu acho. Não sei, dentro de um limite que talvez é mais estreito do que muita gente imagina. A gente usa as gerações para... Isso é foda. É para criar algumas premissas, mas não para nortear o todo, né? Então, é um começo de uma conversa, mas para cada mercado, para cada geração, as coisas se cruzam. Então, acho que esses estereótipos bem estereotipados, assim, não... E eu, assim, eu gostava também de definir quando uma acaba e a outra começa, né? Tem a data, né? Tem a data. Cara, não é assim, né? Ela ajuda a entender mais o contexto de mundo do que a pessoa em si, né? Em que mundo que essa pessoa viveu. Tá. Fora dela, né? O que tá pra fora dela. Mas é difícil, né? Também não generalizar, eu acho que é difícil. Acho que tem que fazer um esforço grande. Não, acho que é difícil, cara. Mas interessante, ele é publicitário e tal, que
Até legal ver, né? Um colega meu que vingou. Uhum. Mas uma coisa que eu reparei, você já percebeu que os prédios, 2 prédios que habitavam agências de publicidade importantíssimas, viraram hospital? Uhum. Uma da República do Líbano e outra na Brigadeiro. Eu não ia citar, mas... Não, podemos viraram Tem hospital. a TW, qual que é? Da República do Líbano, eu não sei qual é. A da Brigadeira, que lá virou uma faculdade. Tem um que virou uma faculdade. Virou uma faculdade. Eu sei, uma virou um hospital e a outra virou um centro de reabilitação. Não, era DM9 e FNASCA. Ah, FNASCA, isso. A simbologia, Isso, virou. a simbologia dessa mudança eu acho que é muito poderosa, cara. Mas não sei, será que tinha outro caminho além desse? É porque a República do Líbano está virando a Rua da Saúde. Sim, é um cluster, etc. Sim. Mas eu vou pela simbologia da coisa. Muita gente que adoeceu, né? Não estou falando que é especificamente nesse setor. Uhum. Mas porque a área médica adoece gente pra caramba. Pra caralho. De gente. Né? Pra cacete. Inclusive os próprios pacientes. O índice de suicídio entre médicos é elevado. E os próprios pacientes. Inclusive pacientes psiquiátricos. E são muitas vezes tratados pior que lixo, assim. Imagina. E aí que eu fico puto, fico fudido. Eu faço parte da luta antimanicomial e é uma das coisas que... É mesmo? Que alimentam aí o meu tesão nisso. Cada um em busca da sua individualidade, do seu direito de ser. O seu direito de ser, de criar, de produzir, de se expressar. Isso é uma causa... Isso me interessa. E é uma causa antiga já. E isso não tinha do lado da SPM? Era um CAISM, né? Se não me engano, acho que é da Federal. Cara. Aquele prédio de sim, tijolinho enorme. Se não me engano, chamavam de manicômio ali. E você dizia, né? Os 3 manicômios, da SPM, era FAPCOM, não lembro. Ele lembra, né? Marcou, cara. Eu falava assim, lembro, dos 3 hospícios da Vila Mariana. Né? Aquele da rua ali, eu falava da Belas Artes e da SPM, né? No meio dos 3 hospícios. Fazer uma brincadeira. Me apresente alguém normal, 100% são. Não tem. Uhum. Quem que é, cara? Não. Diz pra mim, aí você falou das crianças, você adora atender crianças. Gosto muito. Uma descoberta acidental. Foi. Que legal. Uma deliciosa descoberta. E aí você falou que você atende adultos também. Atendo. Tá? Adultos, jovens. Mas é claro, né? Cada um tem seu campo de especialização. Eu não sou neuropsicólogo, por exemplo. Eu trabalho com Alzheimer, com outras formas. E claro, né? Quando aparece uma pessoa assim, eu encaminho. O que você vai fazer de especialização? Qual o caminho que você vai estar dando agora? Então, cara, eu estou pensando em fazer mestrado vai para psiquiatria não. Psiquiatria não. Uhum. Eu estou pensando em fazer mestrado, cara. Psicologia clínica. Não sei aonde ainda. Mas o que me interessa mesmo é atender. Tá. É atender. E porque eu também não sou um cara muito disciplinado, né, cara? Eu sou um espírito de porco. Eu começo a fazer um curso, aí imediatamente eu começo a estudar outra coisa. Eu sou foda. Não, mas você, difícil pra lidar quem com... atende gente, você é um cara disciplinado. Sou, você então, no meu lá das 2 às 3, às 6, às 4, às 4, às 5. No meu trabalho, no meu estudo, eu sou um cara muito disciplinado, mas fora disso eu não quero saber de disciplina, não. Uma coisa dicotômica. Não quero saber não, cara. Não quero saber não, cara. E uma outra coisa que eu ia te perguntar, puta, cara, fugiu aqui. Tipo, eu das crianças da especialização. Você vê outra coisa, outra perspectiva, cara? Eu fiquei curioso. Cara, enquanto eu tiver tesão nisso, a perspectiva é essa. E eu acho que não vai acabar. Isso que é legal. Claro, eu penso em voltar mais para as artes também.
retomar o contato com a literatura, com as artes plásticas. Tenho, mas não é tão grande. Eu tentei fazer um projeto que integrava saúde mental e literatura, mas não foi para frente. Pode ir para frente porque tá tudo bonitinho, mas eu preciso me disciplinar nessa área, cara. Eu quero envolver bastante gente. Porque eu acho que isso... Tem várias maneiras de se buscar a saúde mental, né? Claro. Tem gente que vai pro caminho do esporte. Sim. Tem gente que vai pro caminho de cuidar, sei lá... Tem várias terapias que são com animais, né? Existe. Né? Ou seja, se você for pensar assim, tem várias. Com certeza vai ter um caminho que é por meio da literatura, né? Que muita gente vai se encontrar por meio da literatura. Ainda mais que a leitura é um ato solitário, né? Um ato assim, no sentido... Né? Você lê, você está sozinho, cara. Né? Estudar mesmo de verdade é um ato solitário. Prazeroso, você, né, e da cara? sua... Com tudo aquilo que você tem na sua cabeça, né? Tem gente que precisa do coletivo. Certo, né? Tem gente que... É verdade. Mas, cara, que papo bom. Caramba. Que papo bom. Ainda bem que Tô eu fiz triste, pô, que já deu 1h12. Não, mas eu vou fazer umas perguntinhas pra você. Bom, não. Calma. Mas só eu tô falando, cara. Para. Não, é você. Fala de você um pouco, cara. Isso é Pô, papo ele de... não fala, isso é cara. papo de Tá acostumado a falar, tem que ouvir, né? Você quer ouvir. É que você mais Você é ouve do estrela que aqui, fala. Não, eu falo É bastante com a Latendo, mas, pô. E aí? E aí, o que você tá achando? Cara, Fala. eu tô digerindo aqui. Tá assimilando. Assimilando. Cara, nossa, cara, sabe o que eu mais gosto na vida, às vezes, cara? É do inesperado. Isso aqui pra mim tá Esse cara que é um completamente inesperado. Hoje foi um inesperado. Foi. O inesperado, teve um cara que você viu, né? Foi Vinícius, o inesperado fez uma visita, né? Não lembro. Acho que foi. Eu acho que provavelmente estou destoando, né? Do pessoal que Não, vem mas aqui, cara. Mas essa é a beleza, né? Porra. Aqui é a história de um lugar, lugar de uma história. Eu acho legal. Você que escreveu esse conceito? Foi. Achei legal, cara. De vez em quando eu acerto. Que doideira. Agora, vamos lá, vamos fazer um ping-pong rapidinho. Vamos lá. Eu não enxergo, eu tô ficando cego também. Eu quero saber o seguinte. Diga. Essa vai ser boa pra ele, agora eu que vou provocar. Falar. Uma marca que você admira. Fora a sua marca pessoal, uma marca que você admira. A sua marca pessoal nem sei se admira tanto assim, mas uma marca que você admira. Cara, uma marca que eu admiro, cara. Interessante isso, hein? Ray-Ban. Acho legal. Legal. Seu principal concorrente. Responda do jeito que você quiser. Eu mesmo, sem dúvida alguma. Essa daí foi previsível. Mas você sabe que o seu cabeção, você acha que é o quarto cara que fala isso aqui? Sim, porque eu falei, foi previsível, porque sou eu mesmo. Tá. Algo que ninguém sabe sobre você que você não disse durante a entrevista. Putz. Porra. Cara, que eu queria ser autor de novela. É mesmo? É. Mas, cara, você fala de ser Michelangelo, tudo vai escrever novela, Então, velho. Como diria o Paulo França, só gente burra não é contraditória. Embora eu seja bastante burra, né? Mas eu falei pra você que você daria um bom roteirista. Mas de novela, você ia fazer uma novela. Mas eu queria escrever novela dos anos 80. Né, daquelas com muito cigarro. Entendi isso. Guerra do Sexo. Guerra do Sexo. Essas novelas de hoje não. Rock Santeiro. Essas novelas de hoje não prestam, cara. Rock Santeiro era meu. Eu fico vendo novela. Eu fico vendo novela do Viva, cara. É deprê, mas é legal pra caralho. Eu acho decadente. Você sabe uma que eu gostava? Você vai lembrando, não sei se você vai lembrar. Sara Mandaia. Sim, Sara Mandaia. Aquilo ali era o surrealismo. O surrealismo no último. A Dona Redonda, que saía formiga. Que explodia. Ou aquele outro que era aquele outro que era prefeito lá, como é que chamava? Não lembro. É que você lembra, claro que você lembra. O cara que era prefeito e tinha o auxiliar de Coronel. Como é que chamava isso, caralho? Não sei, eu lembro que a CBN, tinha raízes. Era uma árvore. Que a CBN passava ali para tirar sarro do antigo presidente lá eu vou lembrar até o final. Tá.
Escrever novela, tá? Você fez prova minha? Fiz. Lembra do carimbinho de decepção? Lembro do carimbinho, decepção. Então me fala uma decepção na sua vida. Fala isso com você. Puta, isso aqui tá maravilhoso. Cara, não ter me aberto Porque mais. o conceito de decepção Não é ter me foda. aberto mais aos outros na época que a gente fez faculdade. Eu acho que eu poderia ter experimentado muito mais o que os outros tinham a me oferecer, em contrapartida do que eu poderia oferecer para os outros. Então é interessante que, olhando para ele, eu lembro dessa época, e aqui eu estou conseguindo fechar uma situação inacabada. Isso é muito legal, cara. De verdade. Cacete. Isso é muito legal, cara. Não é para puxar o saco, não, falando de verdade. Que legal. Eu acho que eu esperei por muito tempo esse momento tanto é que eu me afastei de todo aquele pessoal. E para poder aparecer do jeito que eu queria. Porque assim, nem tudo que se exibe é aquilo que se revela. Aqui Sim. eu estou podendo me revelar. E é muito bom. Eu não esperava que ia ser tão legal assim. Que incrível. Que legal. Bota ele no grupo de WhatsApp Caraca, da sua turma lá. é isso. Eu achei do caralho. Né? Vai, agora o último do ping-pong. Professor Poli, em uma palavra. Tesão total, né, cara? Você é do caralho. Você é do caralho, todo mundo sabe. Foi a primeira palavra que foi sendo usada. Aí foi bom, hein? Aí foi bom. Falaram que você é o quê? Eu já esqueci, já. Tesão nunca foi. É um homem continental. Professor também. Eu quero saber o seguinte. Qual é o seu sentimento nesse exato momento? De alegria. De alegria. Eu sinto alegria e sensação e um alívio muito grande disso que eu te falei, de poder me revelar agora da maneira que... De uma maneira inesperada, como ele falou. Uhum. Eu não esperava isso e é muito legal. Poder se revelar. Porque se exibir é fácil, né, cara? Agora, você sabe uma coisa que Isso é do cacete. Você sabe uma coisa, você convive, né? É legal ver ele falar disso e eu tô me sentindo em êxtase, assim, né? Sério mesmo? Sim. Bonito isso. Em êxtase, sabe por quê? Porque assim, eu fui dar aula de marketing, eu escolhi marketing porque aconteceu. Sim. Eu queria ser professor, velho. Talvez o meu sonho era ser professor de filosofia, não de marketing. Mas assim, marketing foi o que deu, porque eu precisava sobreviver e foi acontecendo. Cara, eu sempre tive vontade de ser professor, não importa do que. Então que eu comecei com matemática, entendeu? Né? Mas é muito doido, cara. Assim, o que me leva a ser professor, eu não sou apaixonado pelo marketing, eu sou apaixonado por ser professor. Eu sei. Entendeu? Por isso que a gente está aqui. Tá na cara. Entendeu? Não, é por isso que a gente está aqui. Porque, assim, isso não quer dizer que eu não estou desmerecendo o marketing, entendeu? Porque assim... A gente sabe. E ver essa coisa toda... Assim, esse episódio resume tudo aquele... O manifesto que a gente escreveu e fez. Não, assim, eu sei que em alguns momentos o negócio ficou meio sério e tal, mas... E ó, o Cabelo... Qual o número desse episódio? Qual é o número desse episódio? Vou deixar você escolher. 73. O número de 73? 73. 073. Pronto. Pô, eu adoro seu zero cortado. Por que você corta engenheiro, o zero, cara? coisa Sério? de engenheiro, para diferenciar o zero do O. Do O. E sua letra sempre foi de forma? Então, quer saber uma história legal? Quero. Então, eu tinha terceira série, quarta série, minha caligrafia era... É ruim. Minha mãe fazia aquelas Sim, caderno. cadernos de caligrafia, então não sei o que lá. E eu tive uma professora, é muito louca essa questão do professor que te marca, cara. De educação artística. No colégio estadual, fazia estadualzão. Professora Cornélia. Que nome maravilhoso. Né? Cornélia. E ela começou a falar da caligrafia e ensinou a letra bastão. Uhum. E aí eu falei, mas eu posso escrever assim? Ela falou, pode. Quem disse pra você que não pode? Sua letra pode ser assim. Aí eu adotei
quando tinha coisa e... Aí minha letra ficou... Aí todo mundo fala, nossa, que letra bonita, não sei o que lá. Eu viro isso o resto da vida. Eu sempre achei muito legal. Eu sempre achei legal. Você dava aula 0, inclusive. Eu achava uma coisa interessantíssima. Você colocava assim, aula 0 com risco. Né? E você lembra que o Canto da Lousa tinha... É um conjunto engraçado, que é um conjunto que não existe. Né? E no Canto da Lousa tinha a data e aí geralmente tinha um solzinho assim, lembra que eu colocava o sol? Não, infelizmente. Eu colocava o sol, que era uma remetia ao meu prezinho. Que as pessoas faziam. Tudo tem uma coisa, cara. Mas eu acho que isso é uma expressão de afeto com os alunos. Claro que é. E olha, isso que você falou da juventude, cara, você não sabe o que... É que tem coisas que a gente não fala. Por questões éticas. Sim, eu vivi muita coisa lá que iam além das 4 paredes, entendeu? De angústias, de sofrimentos e do estrangeirismo existencial. Você nem imagina, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas claro. Você nem imagina, né? Cara, eu acho que assim. Posso estar sendo agressivo, não é nada pessoal, assim, mas assim, esse papinho, quem mais ama você na sua vida, seu pai e sua mãe, é uma grande mentira. Porque eu vi tanta gente sofrer por ter pais e mães coisa. E isso me revoltava, certo? Assim, sempre me revoltou. Caralho, conversa com seu filho. Não tô falando pra você convencê-lo de nada, eu falei, converse, porque eu sentia muito daquela juventude com falta de conversa, não com falta de dizer o caminho, porque eu nunca disse o caminho pra ele, faz isso ou faz isso. Eu falo, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Eu tinha muita consciência, certo? Quer seja por questões de carreira, quer seja por questões pessoais. Cara, teve muitos alunos que largaram a SPM depois de conversar comigo. Que bom, né? Não, porque era um encontro de si mesmo. Exato, isso que eu falei, que bom. Eu não vou ficar defendendo, porque tem coisas que vinham antes, tem princípios que vêm antes. O cara fala, Paulo, eu tô tentando estudar, mas a minha paixão é, sei lá, fazer medicina. Cara, vai, porque agora é a hora, assim, né? Entendeu? Sempre foi assim. Então, assim, o que eu vejo, assim, tem muito... Cara, se esforça um pouquinho para ser um bom pai ou sua boa mãe, sabe? Você só conversa com seu filho, cara, que às vezes é só conversar. Isso me né? Quando eu falo assim, aí eu fui num velório essa semana. E aí fala assim, pô, você não vai ter os amigos velhos, tudo 50, né? Pô, você não teve filho, não sei o quê. Eu falo assim, eu nasci para cuidar do filho dos outros. Quando a família não enlouquece a criança, né? Também tem isso. Então, mas aí você vê, né? O que dói, cara, você falou em, né, assim, pais, né, conversa, é só conversa, não tô falando pra você fazer, gaste tempo, né, porque você falou algo muito sério, né, assim, da questão do suicídio, né? Sim. Cara, e tá acontecendo tinha lá, vários. Na Vila Mariana? Na faculdade. Sério mesmo? Cara, só que era. Eu nunca soube de nada. Então, porque era muito, muito sutil. Sério, cara? E eu tinha um aluno uma vez que eu lembro que eu percebi na aula, cara. Fábio. Fala. Não, ele chamava Fábio. Né? Deve estar desfrutando da eternidade. Ele. Cara, eu percebi que tinha algo errado ali, entendeu? Você percebeu? Percebi. Cara, você precisa de um psicólogo. Você vê como... Conversa. Você vê o tamanho da sua sensibilidade. Levei ele se conseguiu. Que tinha um lance lá com o Pedro Vicente, não tinha? Vou te contar essa história. Cara, leva do psicólogo, e aí um dia eu cruzei com ele no corredor, a gente precisa tomar uma cerveja, bater um papo, né? Uma sexta-feira. No domingo de manhã eu recebi uma ligação que ele tinha. Sério, bicho. Que ano que foi? Não vou lembrar. E eu falei, cara, não é possível. Que merda. E aí eu lembro que eu fui no velório dele, dá vontade de você pegar o cara assim, né? Mas já existia esse projeto. E tinha mais, cara. Então assim, conversa com seus filhos. Se eu digo que eu vou dar para os eu não sou pai, assim, o cara fala, que moral você tem, né? Não, porque eu conversava com eles. Porque tinha assuntos que os alunos falavam comigo que eles não falavam com os pais. O que é normal. Né? Então, assim, e acho que também tem um lance misterioso, cada um tem a sua trajetória, o seu mistério existencial também, né? Mas tem muito mais do que a gente imagina, Você cara. Você soube de algo, Marcelo? Tem muito mais do que imagina. Eu digo pra você que
passa a quantidade de dedos das duas mãos aqui. Mas Você eu fiquei sabe 25 anos lá. Né? Você sabe que é um artigo razoavelmente antigo, acho que 2017 que eu vi, que dizia assim que das notícias daquilo que é comunicado para a polícia, por meio de suicídio, a realidade é 20 vezes maior o número. Porque não se propaga muito para não gerar... A imprensa tem um código de ética que não propagar sobre isso para não incentivar outras pessoas. Né? O que eu acho até que até... ponto isso estimula, mas... mas é uma questão, eu acho que é uma preocupação... É uma questão muito delicada. É uma questão muito delicada. Muito delicada. Né? Mas, cara, o que eu vejo hoje, assim, é conversar, entendeu, velho? O que eu sinto falta... Quando a Faculdade Famosa da Vila Mariana criou o Papo, lembra? Papo. Eu lembro vagamente. Aquilo ali... Ajudou? Aquilo ali, cara, foi um dia que o professor Ricardo Paulo chegou lá para o coordenador do curso de PP, falou, olha, vocês cuidam aqui da questão da carreira do sujeito, da formação acadêmica dele, certo? Vocês cuidam aqui, mas está faltando cuidar do lado humano. Certo? Porque eu não aguento mais falar com gente com problema de alcoolismo. Não, aguento mais entre aspas, né? Assim, tem gente com problema de alcoolismo, tem gente com problema de solidão. Muita galera que vê no interior. Pode crer. Muita solidão. Pode crer. Problemas familiares, problemas com drogas, problemas de... Né? Cara, cria um negócio, cuida, pensa no 360, né? Assim, cuida desse lado. Aí eles criaram o Papo. Que legal. Que era pra dar o... que bom, né? Que bom, só que... O quê? Acabou? Não é que acabou assim. Não escolha o psicólogo, não escolha como psicólogo do Papo o próprio professor de psicologia da faculdade. É um auxílio, nada contra a pessoa, de longe disso. Tem um conflito. Né? Adoro ele, mas tem um conflito. Você não pode atender o cara ali na prévia e depois dar aula para ele. Claro. E esse era o problema. A minha crítica, muitas vezes, à Faculdade Famosa da Vila Mariana é essa coisa meio Mas egóica, será né? que... Não, eles têm isso, sim. Mas será que não ajudou muita gente? Ajudou, mas assim, cara, faz direito, né? E isso aqui, uma vez foi citado isso aqui, eu tive numa reunião de professores, assim, olha, isso aqui o Papo, foi no último ano que eu tive lá, na última reunião de professores que eu fui, aquelas reuniões de sábado com professores no início do semestre, e aí eu falo, olha, isso aqui aconteceu assim, e justiça falar que quem deu a ideia disso foi o professor Poli, não sei o que, depois de muitos anos. Sim. Mas eu nunca busquei reconhecimento disso também. Nunca. Não, mas, nunca, porque mas eu tenho a hora certeza. que fiz, eu levantei a mão pro céu, porque, cara, tem uma... Bicho, eu tenho certeza que as pessoas que estavam sofrendo e te procuraram reconhecem isso até hoje. Não, tem muita gente grata. Cara, não tem... Eu nunca fiz a coisa assim. Pra mim, a juventude, não importa se é de classe A, E, B, C, D... Entendeu? Eu também não quero ficar fazendo aqui, me promovendo, mas não é autopromoção. Agora, assim, o que eu vejo no mundo... Conversem, né? Conversa, cara. Conversa. Deixa a conversa fluir para onde for, às vezes, né, cara? Não fica, né, querendo achar... O mundo ficou muito prático, né? Achar uma solução, resolver um problema. Não, cara, deixa a coisa sem resposta, né? O exercício... Eu acho legal, você falou da terapia, era isso. Que às vezes eu falava sem ter que chegar em algum lugar. Chegava uma hora que ela... Vamos voltar para a Terra, no planeta. Mas, sabe, deixava às vezes. Entendeu? Que legal tá aqui. Não, que legal, cara. Caramba. Puta merda. Hoje é dia da minha terapia de manhã, né? Se eu soubesse, nem precisava ter feito, pô. Mas. E que legal conhecer o Marcelo um pouco mais, que é foda, né? Você passa 4 anos numa sala. E muitas vezes você nem conhece o outro, né? É uma doideira. Isso é uma merda. Só, né? As pessoas coexistem só. E que legal, né? E tá com você. Eu sempre quis conversar com você assim. Mas era sempre aquela conversa de corredor, né? Sim. Cara? Mas nós vamos marcar uma cerveja depois, lá eu e você, uma cerveja com você. Vamos fazer um lance. Vamos fazer uma cerveja e assim, cara, eu só tenho que te agradecer, cara. Agradecer muito de você ter vindo aqui. Valeu a pena. Porra, pra assim, mim valeu pra foi um caramba. inesperado, né? E assim, foi legal. Eu falei, puta, vamos lá, vou chamar o... Cara, e fazer essa ponte com o presente, com esse passado, foi muito bom. Que bom, cara. E a ideia é justamente essa aqui, uma grande ponte. Dê o seu recado final, vai, pra gente fechar. Fala o que você quiser. Eu acho que... Para aquela câmera, né? É. Como se eu não soubesse.
Eu acho que a gente passou. Engraçado, eu ia dizer, a gente passou a sessão inteira falando disso. Não, a gente passou o programa inteiro falando sobre se encontrar e fazer aquilo que te dá prazer, que te dá tesão, que te faz feliz e vai. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes vai ter família contra, vai ter gente falando, mas se você sente que é a tua negócio, faça. Acho que existe várias coisas que a gente pode falar, mas eu acho que é isso. Legal. Obrigado, hein? Toledo. Cheio do cacete. Que não é Toledo. Cara, Não, ele é Toledo, cara. Eu sei. também. Qual era o nome lá? Não, Você criou? Criou, criativo. Marcelo Toledo. Não, tinha um outro que você falou trouxe errado. um outro hoje. Eu falei do Abrantes. Abrantes. Não é Abrantes. Cara, entrei aqui hoje achando que eu ia falar uma coisa. O que você achou que você ia falar? Me fala. Cara, eu não sei. Não, Eu não esperava te encontrar. Não, eu também não. O Poli ontem me passou o teu nome, falou psicólogo. Eu não liguei as coisas. E acho que a minha falta de palavra diz muito. Porque não, aqui, cara, eu tô. Não, sério, é sério. Achei que depois, quando eu bati o olho em você, por ter conhecido você, que eu ia falar. Né? Você achou que ia ser de outro jeito? Não, eu fiquei sensibilizado de verdade com o que você trouxe. Mas que bom. E te agradeço. Que legal. Te agradeço. Eu que agradeço a oportunidade, né? Para, tamo junto. Que isso. Se eu digo uma coisa, cara, o mundo é grande, mas ele é repleto de esquinas. E nessas esquinas acontecem coisas, né? E você tem contato com o pessoal lá? Tenho. Como é que eles estão também? Cara, ainda falo com o Paulo, com o Lucas, com a Gabi. A Gabriela trabalha comigo. E eles estão bem? Também. Que bom. Também. Que bom. Eu tenho um grupo, não com muita gente, mas com alguns poucos que eu falo bastante. Sim, que bom, cara. Imagina, a hora que você divulgar no grupo a entrevista com ele. Que legal saber que esse pessoal tá bem. De verdade. Que bom. Que bom. É isso, telespectadores e telespectadoras. Eu nunca falei que ia ser algo quadradinho. Eu falei para você que era a história de um lugar e o lugar de uma história. Beijo para elas, abraço para eles. É isso. Pode dar. Agora pode. Cara, que papo.